Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou Fábio Costa e às quartas-feiras, como você, se já é inscrito, se acompanha aqui o nosso canal do Observatório da TV, já sabe, é o nosso dia, né? As quartas-feiras são os nossos dias de curiosidades da TV. Convido vocês a se inscreverem no canal, se não tiverem feito isso ainda, ativarem as notificações para serem avisados de tudo que nós trazemos sempre aqui para vocês, acompanhar na plataforma digital de áudio preferida do dia a dia de vocês aí também os nossos conteúdos por lá, procure por Grupo Observatório, e convido também para ver não só os programas que eu, Fábio, apresento aqui de segunda a sexta, não é? Em Memória, Por Onde Anda, Curiosidades da TV, TBT da TV e Vale a Pena, mas também o Eu e a Televisão, Reality Game, né? Também o Observatório BBB e o Olhar Latino com o Cadu Safner. Dito isso, vamos ao tema das curiosidades da TV desta semana. Aproveitando a volta da novela Tititi de 2010, agora não vale a pena ver de novo, não é? Nós vamos fazer algumas relações, comparações aí em relação à versão original de Tititi, de 1985, escrita pelo Cassiano Gabos Mendes, e também com uma outra novela do mesmo Cassiano Gabos Mendes e também do Silvio de Abreu, da qual foram retirados aí algumas inspirações, algumas características, que é Plumas e Paetês, né? Em 2010, Tititi foi escrita por Maria Adelaide Amaral, fazendo uma adaptação da Tititi de 85, com esses elementos de Plumas e Paetês, e também criando diversos elementos novos, né? O grande parceiro dela, né, nessa empreitada foi o Vincent Villari, né, e também escreviam com ela Juliano Righetto, Álvaro Ramos, Marta Neren, né, enfim, Letícia May também. Né. O que vem de Tititi e o que vem de Plumas e Paetês para essa Tititi, que nós agora podemos acompanhar no Vale a Pena Ver de Novo? Basicamente, a estrutura dramática, né, o lado dramático da história vem de Plumas e Paetês. A história principal dessa novela foi resgatada pela Maria Adelaide na Tititi de 2010. Né? A protagonista dramática da história é a Marcela, interpretada pela Isis Valverde, uma moça mineira, não é? Mineira como a Isis, inclusive, que se envolve, tem um affair, um romance rápido com um rapaz chamado Renato, que é o Guilherme Winter, nosso futuro Moisés, de Os 10 Mandamentos, né? E eles dois têm um desencontro, né? E ela acaba vindo para São Paulo na companhia de dois amigos dela, que eles vivem juntos, formam um casal, né? O Osmar, que é o Gustavo Leão, e o Julinho, que é o André Arteche. Osmar é filho de uma família rica, bem posta, né? Mas que desconhece que o Osmar é gay, né? E a Marcela, por uma confusão e uma coincidência também, circunstâncias do destino, acaba vendo em São Paulo, junto a essa família e ajudada pelo amigo, o Julinho, né, a possibilidade de ter um futuro garantido para ela e para a criança que ela espera, dada como filha do Osmar, e gerando então um grande orgulho para os pais dele, o Gustavo Leopoldo Pacheco e a Bruna, que é a Julia Gunn, né? Esses personagens vêm todos de Plumas e Paetês, não é? Mas o Osmar, que era o Stepan Nercessian, não era gay. Ele tinha uma companheira, né? Uma noiva, que era a Júlia, interpretada pela Cristina Axé, e os pais dele eram o Gustavo Juscelio Goy e a Bruna Neuza Amaral. A Marcela era Elizabeth Savala. E uma coisa que também foi mantida é o interesse romântico que surge entre a Marcela e o irmão do Osmar, que é o Edgar, Caio Castro, em 2010, e Cláudio Marzo, em 1980, em Plumas e Paetês, sempre lembrando, né? Os dois rapazes tinham também uma irmã, a Melina, que era a Silvia Salgado. Essa personagem não existe na Tititi, que agora podemos rever, não é? De Tititi também tem coisas que não foram resgatadas, reaproveitadas, pelo menos não ipsis literis, não é? Na segunda versão. Por exemplo, havia a revolucionária, a rebelde Turma da Lazinha, não é? Que era liderada pela Lazinha em si, né? A Cláudia Gimenez, e tinha como alguns dos seus integrantes a Eduarda, que era a Betty Goffman, e o Bob, o Rodolfo Bottino, né? Salvo engano. Pois bem, o Bob que não era Bob, era Lupercínio. Essa contestação, por assim dizer, existe em Tititi
através da personagem da Fernanda Souza, a Thaísa, que é uma jovem que acaba tendo atitudes rebeldes, como botar uma cabra dentro de casa e coisas assim, porque ela é muito impactada pela confusão do casamento dos pais, né? A Jaqueline, a Cláudia Raia, e o Breno, que é o Tato Gabus Mendes. Jaqueline de Cláudia Raia é totalmente diferente da Jaqueline de Sandra Brea em Tititi de 1985, né? Sandra Brea interpretava uma personagem discreta, elegante, culta, refinada, que tinha ali um interesse romântico pelo André Spina, né? Que era o Reginaldo Faria, conhecido no mundo da moda como Jacques Leclerc, né? E que em 2010 foi o Alexandre Borges. Mas a Jaqueline de Cláudia Raia divertiu muito o público com um tom totalmente diverso, que foi de comédia, né? Ela adorava as músicas da Xuxa, ela ia torcer pelo Corinthians no estádio, ela tinha um segurança apaixonadíssimo por ela, que ela conheceu numa circunstância criminosa, que é o Massa, né? Vivido pelo Marcos Frota. É uma personagem que acaba indo parar num convento para expurgar os pecados, mas acaba cometendo outros, inclusive, né? Muito engraçada e capaz de qualquer coisa, a Jaqueline da Cláudia Raia, né? Então, além da relação com o Jacques e o nome Jaqueline, né? O grosso é totalmente diferente, né? Jaqueline, como eu disse, no início da novela, ela é casada com o Breno. Breno é uma adaptação, um resgate de um personagem de Plumas e Paetês, que é o Dr. Márcio, que era interpretado pelo John Herbert, né? É um executivo da confecção da Dona Rebeca, que é a Cristiane Torlone em 2010 e foi a Eva Vilma em 1980, né? E ele tem um interesse por essa patroa, essa presidente da empresa e tudo, mas na verdade quem desperta o coração dessa viúva e em Tititi temos o marido dela aparecendo vivo no princípio, que é o Paulo Goulart, né? O Orlando, e em Plumas e Paetês, a Eva Vilma já é viúva desde o princípio da novela, né? Quem desperta o coração da Dona Rebeca é um empregado dela, um nordestino, o Higino, que foi o Marco Rica, mas em 80 não era um nordestino, era um italiano, o Gino, que era o Paulo Goulart. O Gino tinha uma irmã solteirona, já com seus 40 anos, que era a Bianca, personagem da Miriam Pérsia, né? Se você é mais jovem, não conhece a Miriam Pérsia, ela está no ar atualmente na reprise de A Viagem como Dona Salomé, mãe de Sofia, que é a Roberta Índio do Brasil, na pensão da Dona Sininha, a Nair Belo. E o Gino, ou melhor, o Higino, na novela de 2010, também tem uma irmã, mas não é a Bianca. E nem é solteirona, né? Ela é a costureira Nicole, interpretada pela Elisângela, né? Que existe na Tititi de 1985, mas não tem nenhum irmão, que é a Lúcia Alves, que interpreta, né? E tem a mesma função ali, é costureira, é amiga do Ariclenes, que foi o Luiz Gustavo, e conhecemos em 2010 na interpretação do Murilo Benício. Há personagens de Plumas e Paetês que marcam presença em Tititi, mais por nomes, né? Nomes que são reaproveitados, do que propriamente pelas funções que eles cumprem na história, né? A personagem Marta, da Tititi de 1985, pode parecer um pouco confuso, né, gente? Mas quem conhece todas essas novelas, linka direitinho. Se você não conhece, tudo bem, vamos com calma que dá para entender. A Marta, em Tititi de 1985, era Araci Balabanian. E em 2010 era Dira Paz, né? As duas são costureiras, trabalham com moda, com roupa, enfim, né? E tem uma filha, a Gabriela, que é a Miriam Rios e é a Carolina Oliveira, né? Nas respectivas versões. No passado da Marta, de 1985, havia um ressentimento, um desejo de vingança contra a família de Jacques Leclerc, ou de André Spina, como queira, porque ela teve um envolvimento romântico com o filho mais velho dele, o Pedro, que era o Paulo Castelli. E, usada e jogada fora, ela acaba arquitetando uma aproximação da filha dele, a filha dela, a Gabriela, a Miriam Rios, dessa família e desse rapaz, né? Mas em 2010, não era a Gabriela. A Gabriela se envolvia com o Pedro, aqui no caso o Marco Pigossi, não é? Mas a razão de ressentimentos do passado da Marta pelo André era uma outra.
né? Quando pobre, quando iniciando a sua carreira de grande costureiro, grande estilista, ele contou com o amor dela e o talento dela, que fez os seus primeiros vestidos, seus primeiros modelos, com as próprias mãos ali. Ela os coseu, né? Mas ele a largou e ela teve uma filha dele, que é a Amanda, papel da Tayla Ayala. Amanda era também modelo, como é a Tayla Ayala em Tititi, em Plumas e Paetês, vivida pela Maria Cláudia, e tinha um irmão chamado Ângelo, que era o Mário Gomes. Aqui é o Júlio Oliveira, que interpreta na novela de 2010, não é? Mas os personagens guardam mais semelhanças com os nomes do que com os perfis dos seus originários, né? E além disso, a Zeni, que era o papel da Heloísa Mafalda, mãe da Amanda e do Ângelo, em Plumas e Paetês, tinha uma terceira filha, a Nadir, que era Solange Teodoro, moça do cafezinho na confecção da dona Rebeca Eva Vilma, que se envolvia com o Jorginho, filho da Rebeca, que era o Paulo Guarnieri. O Jorginho existe, Jorgito, como queira, na Tititi de 2010 é um Rafael Cardoso. Esse rapaz que a gente vê em absolutamente todos os horários de todas as novelas da TV Globo agora, né? E ele tem relações amorosas ali, interesses com as modelos, é um rapaz mulherengo, como era o Jorginho de Plumas e Paetês. Mas não temos a moça do cafezinho e esse gancho que marcou tanto os telespectadores na Tititi, que aproveita traços de Plumas e Paetês, não é? Uma coisa que incomodou até certos espectadores que esperavam essa fidelidade à versão original é, no final de Tititi, em 2011 já, não é? O Lute, que foi o Humberto Carrão, não terminar a novela com a Valquíria, que era a Juliana Paiva, né? Ele fica com a personagem da Maria Helena Shira, que é filha da Rebeca, irmã do Jorgito. Isso se deveu a uma série de fatores, né? O par se separou, enfim. Enquanto o casal Lute e Valquíria dos anos 80 tinha uma grande torcida do público, né? Cássio Gabos Mendes e Malu Mader. Mas muitas outras coisas foram modificadas, além de personagens que não existiam em nenhuma das novelas anteriores, que foram fundidas para fazer essa, como é o caso da interessantíssima Dona Mocinha, que é vivida pela Maria Célia Camargo, né? E faz parte ali do núcleo da vila, onde mora Nicole, mora Stephanie, que é a Sophie Charlotte, mora Ari, enfim, mora Chico, que é Rodrigo Lopes, né? E também há uma diferença em relação aos filhos do André Espina, ou do Jacques Leclerc, como queira, né? Nos anos 80 ele tinha apenas 3 filhos. Um fora do seu casamento, né? Que era interpretado pelo Tato Gabos Mendes, o Alex, né? E o Pedro e a Valquíria, né, a Malu Mader. E na versão de 2010, o André tem a Amanda fora do casamento, que é filha dele com a Marta, né, que é a Dira Paz, e tem 4 filhos, vamos dizer assim, oficiais. O Pedro, a Valquíria, Juliana Paiva, né, o Pedro Marco Pigossi, tem também a Mabi, que é a Clara Tiesi, né, aquela menininha que é uma blogueira de moda muito temida, que acaba sendo respeitada até, inclusive, sem que as pessoas saibam que a Beatrice M, o nome com o qual ela assina, é, na verdade, uma pirralhinha, né, uma criança. E também o Davi Lucas, né, existe esse filho extra. E essa filha fora, né, equivale ao Alex do Tititi dos anos 80. Um personagem que mudou bastante o seu perfil de uma novela para outra também foi o Adriano, que era o Adriano Reis, e foi o Rafael Zulu em 2010. Né? Eles têm funções diferentes, né? Ele era ligado diretamente ao Jacques, e no Tititi de 2010 o Rafael Zulu é do núcleo da editora de revistas do Dr. Gustavo, trabalha ali com Suzana, que é a Malu Mader, e Mary Help, né, a Betty Goffman, ela egressa da Tititi original, embora numa personagem diferente, né? Mary Help é muito bom. E também mantendo a relação de amizade de Malu Mader e Betty Goffman da Tititi original, resgatada nessa, né? Realmente houve uma preocupação de se homenagear a obra de Cassiano Gabos Mendes de uma forma geral, além das muitas referências feitas a diversas novelas pelo texto, né? Um dos autores da novela, Vincent Villari, é um noveleiro juramentado, como já diria o Odorico Paraguaçu. Então isso explica muita coisa, não é? E
Fora esses detalhes, existem muitas outras coisas, diferenças, coisas mantidas, coisas adaptadas, incorporadas, enfim, que nós podemos até comentar numa nova oportunidade. Vale a pena ver, de novo ou pela primeira vez, Tititi, que foi uma novela de muito sucesso no horário, muito pedida para ser reprisada, agora enfim vai ser, não é? Se você não conhece o universo de Cassiano Gabus Mendes, essa é uma oportunidade para ter um primeiro contato e veja no Globoplay, conforme as coisas dele que estão sendo reprisadas também no Viva, entram lá, né? Brega e Chique, Que Rei Sou Eu, né? Locomotivas, que vem aí no canal Viva no final do ano se nada mudar, enfim, não é? Curiosidades da TV volta na próxima semana. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Comentem aqui assuntos que vocês querem ver. Enfim, um abraço e até a próxima.